Flávio Dino, o ministro mais comunista do Brasil, resolve aprontar mais uma das suas, mas só que o tiro vai acabar saindo pela culatra. E eu vou explicar isso direitinho para vocês. Vocês se lembram da lei da anistia que eles não querem passar no Congresso Nacional? Que a esquerda luta bravamente contra, que a Globo faz campanha contra e tudo mais? Vocês estão lembrados disso? Pois bem, em 1979 foi aprovada uma lei de anistia para trazer a comunistada toda que estava exilada naquela época pelo regime militar e, ao mesmo tempo, livrar os militares. Então, todo mundo seria anistiado e, com isso, eles conseguiriam voltar para o Brasil. O Caetano Veloso, que cantava debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, coisas do gênero, todos eles voltaram. E voltaram com a corda toda. E agora, o ministro Flávio Dino tomou uma decisão que ele quer penalizar somente os militares, driblando a lei da anistia de 1979. Lá se vão 45 anos. Tem muita galera que está assistindo aqui a live, ou gravada, ou ao vivo, que nem nascido era na época. Uma lei de 45 anos ele quer agora driblar para penalizar os militares daquela época. Mas o tiro vai sair pela culatra. De qualquer maneira, a gente tem que lembrar uma coisa aqui. E eu sou obrigado a fazer justiça. Olavo de Carvalho avisou. Olavo de Carvalho disse com todas as letras que os militares que estavam passando pano e que não tomavam nenhuma atitude contra os comunistas da época iriam acabar sendo presos por esses mesmos comunistas. E é justamente o que está acontecendo agora, neste exato momento. Vocês estão vendo coronéis, generais, todos indo para a cadeia. E de forma ilegal. E qual que é a melhor maneira de você dizer que algo ilegal é legal? Você colocando um ministro do Supremo Tribunal Federal para sentenciar. Ora, se o ministro do Supremo disse que a Constituição é assim, então ela é assim. Na verdade, a nossa Constituição Federal nunca foi tão aviltada e violentada como agora. Nós temos 11 ministros do Supremo e cada um deles interpreta a Constituição ao seu bel prazer do jeito que quer. A segurança jurídica no país foi para o espaço há muito tempo. E tudo isso com a conivência de alguns militares que desonram a farda que usam. É tudo parte de uma mesma engrenagem, de um mesmo mecanismo. A Rede Globo lança o filme com o sujeito que é filho desse então deputado e que tentam fazer virar mais uma vez uma comoção nacional. É a utilização da mídia tradicional, que é abastecida com dinheiro público do seu imposto, para retornar algo que já estava lá no passado desde 1979. E sempre querendo levar ao quê? Levar à perseguição, ao revanchismo. Mas aí é que o tiro vai sair pela culatra. Enquanto os comandantes militares permitem essa atrocidade, e por que eu digo que permitem? Eles estão coniventes com tudo, mesmo diante da ilegalidade de ser processado por um tribunal civil, um militar, um general 4 estrelas, de ser processado e preso a mando de um juiz totalmente impedido, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, e que uma corte que admite passar por cima da Constituição e do Código Penal brasileiro, do Código de Processo Penal brasileiro, permitindo que um juiz seja vítima, réu e julgador ao mesmo tempo. A gente está diante de diversas atrocidades, mas essa decisão do Flávio Dino acende um alerta para 2026. Os futuros senadores da República, assim como os futuros deputados federais, terão uma missão árdua de determinar se as atrocidades cometidas desde este inquérito que não acaba nunca das fake news, o inquérito das milícias digitais, os inquéritos sem fim,
As decisões tomadas por juiz impedido, as milhares de prisões feitas a toque de caixa, brasileiros sendo levados em ônibus como num campo de concentração, o conluio, a corrupção que relatei agora há pouco lá no Crocodilo Reaça, tudo isso pode vir a caracterizar um crime continuado. Já que ele falou em crime permanente, eu quero explicar para vocês a diferença de um e de outro. O crime permanente é aquele que, uma vez feito o resultado, esse resultado permanece ao longo de vários anos. É o que ele está querendo alegar de crime de ocultação de cadáver. Para julgar uma pessoa que já está falecida desde 2022. Isso é um claro recado de ameaça às Forças Armadas, de uma tentativa de mais de humilhar as Forças Armadas, já tão humilhadas, desacreditadas pela população brasileira. Mas existe o crime chamado crime continuado. O que é o crime continuado? Aquele que continua sendo praticado ao longo do tempo. Exemplo: um juiz que abusa da sua autoridade e, mesmo impedido, continua mandando prender pessoas. Enquanto essas pessoas continuarem presas a mando desse juiz, o crime continua e, portanto, o flagrante pode ser apresentado. Este é o pequeno detalhe do tiro no pé que Flávio Dino está dando. E como eu disse a vocês, lá na frente vai ter gente pedindo anistia. Agora, uma coisa que o Olavo de Carvalho ensinou. Se você oferecer concessões a esse tipo de gente, amanhã é você que está na cadeia. Foi o que ele disse para o comandante Vilas Boas na época. E, na realidade, ele foi repreendido dizendo que, enquanto o Brasil precisava de união, ele estava querendo, na realidade, promover a desunião. Não. O que o Olavo estava fazendo era alertando para o futuro. E ele questionava: como é que eu posso me unir a pessoas que fizeram com que o Brasil chegasse onde chegou? Como é que eu posso me unir a pessoas que fazem com que o Brasil viva única e exclusivamente de corrupção? Essa foi a triste realidade que Olavo escancarou para todos nós. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nada, absolutamente nada, vai sair impune. Porque vocês é que têm o verdadeiro poder dessa nação.